Uma equaçãozinha trigonométrica aqui, ó. Determine o conjunto das soluções reais da equação 3, cossecante ao quadrado de x sobre 2, menos tangente ao quadrado de x igual a 1. O primeiro problema é sumir com a cossecante. A gente sabe que a cossecante, no caso aqui de x sobre 2, mas de qualquer arco, é 1 sobre o seno daquele arco. Aqui, no caso, seno de x sobre 2. Então, é o inverso numérico. Como apareceu o quadrado aqui, apareceu o quadrado aqui. 1 ao quadrado continua 1, né? Agora, o segundo problema dessa equação é o arco metade, o x sobre 2. Como está na prova do ITA, você precisa decorar essas formulinhas. Não são difíceis. É fácil também de demonstrar, só que é o seguinte, leva um pouco de tempo. Então, minha sugestão é que você já vá para essa prova com o conhecimento desses arcos. Então, qual que é o seno de x sobre 2? Ele é simplesmente mais ou menos raiz quadrada de 1 menos cosseno de x sobre 2. Agora, como nós temos seno ao quadrado, facilitou a nossa vida, porque ficou seno de x sobre 2 ao quadrado igual a 1 menos cosseno de x sobre 2. Lembrando que esse seno ao quadrado de x sobre 2 tem que ser diferente de zero. Então, o cosseno, o 1 menos cosseno de x tem que ser diferente de zero. Portanto, eu vou anotar aqui, ó, uma condição importante. Cosseno de x tem que ser diferente de 1, tá bom? Para não zerar ali o seno de x sobre 2. Beleza. Agora, nós podemos reescrever a nossa equação trigonométrica de uma forma muito mais interessante, muito mais executável, operável aqui. Bom, o primeiro termo é 3 cossecante, então vai ficar 3 dividido pelo seno ao quadrado, só que a gente já sabe que o seno ao quadrado é isso. Então é 1 menos cosseno de x. E o sobre 2? Bom, ele está dividindo, mas como ele está embaixo da fração, que já está embaixo, ele vem para cima multiplicando. 3 vezes 2, 6. Portanto, fica 2 vezes 3, 6. Dividido por 1 menos cosseno de x. Menos tangente ao quadrado. Bom, tangente é seno pelo cosseno. Então, seno de x ao quadrado, cosseno de x ao quadrado. No caso aqui é cosseno ao quadrado de x, né? Mais certo. Mas tudo bem. Isso aqui é igual a 1. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos achar o MMC dessa expressão aqui. Bom, o MMC vai ser cosseno ao quadrado vezes 1 menos cosseno. Então, vou colocar aqui, ó, cosseno ao quadrado vezes 1 menos cosseno. E em cima, para a gente fazer essa operação aqui de MMC, eu multipliquei o primeiro termo por cosseno ao quadrado. Então, ficou 6 cosseno ao quadrado de x. E no segundo termo, nós temos menos seno ao quadrado de x vezes 1 menos cosseno de x. E aí, claro, isso aqui tudo é igual a 1. Passa esse cara dividindo. Ó, lembrando, o cosseno aqui também tem que ser diferente de zero, né? Vou colocar também cosseno diferente de zero, porque você vai ter o zero aqui embaixo. Então, não pode essas duas condições aqui. Mas vou passar para lá multiplicando. Então, a minha equação ela vai ser 6 cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x 1 menos cosseno de x igual a cosseno ao quadrado de x vezes 1 menos cosseno. Passa subtraindo, então eu fico com cosseno ao quadrado de x vezes 1 menos cosseno de x. Isso aqui igual a zero, né? Porque ele estava para o lado direito, passou para cá, esquerdo, negativo. Agora, ó, esse cara, 1 menos cosseno, está multiplicando tanto o seno ao quadrado quanto o cosseno ao quadrado. Então, a gente pode aglutinar esses caras. Vai ficar 6 cosseno ao quadrado de x. Eu vou colocar menos 1 menos cosseno de x. E aqui, ó, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Isso aqui dá simplesmente 1, né? Igual a zero aqui. Qual que é a nossa equação no final das contas? Ela é 6 cosseno ao quadrado de x. E aí, ó, menos 1 mais cosseno de x. Então, vai ser mais cosseno de x menos 1 igual a zero. Uma equação do segundo grau. Então, ó, se eu transformar na variável u, sendo u o cosseno de x, a minha equação do segundo grau ela fica 6u ao quadrado mais u, não 6, né? Mais u
menos 1 igual a 0. Então vamos resolver essa equação por Bhaskara. Então, U é igual a menos 1, que o cara está multiplicando o U, então menos 1, mais ou menos, vamos lá, raiz quadrada de 1 ao quadrado, então é 1, menos 4 vezes 6 vezes menos 1, são esses caras aqui, né? Dividido por 2 vezes 6, 12. Aqui dentro fica 24 mais 1, então fica a raiz de 25, que é 5, então menos 1, mais ou menos 5 sobre 12. Aí duas opções. Uma opção é menos 1 menos 5, que dá menos 6 sobre 12, que dá menos 1 sobre 2. A outra opção é simplesmente 5 menos 1, que dá 4. Então 4 sobre 12, isso aqui dá 1 sobre 3, 1 terço. Então atenção, o meu cosseno, lembra que isso aqui é U, então isso aqui é cosseno de x. Isso aqui também é cosseno de x. Então tem duas opções para o cosseno de x. Cosseno de x igual a menos meio ou cosseno de x igual a 1 terço. Vamos começar pelos valores de x que satisfazem cosseno de x igual a menos meio. A gente sabe que o π sobre 3 tem cosseno igual a meio. A gente tem que lembrar dessa tabelinha dos arcos notáveis da trigonometria. Só que, olha só, aqui a gente tem um ciclo trigonométrico. E aqui a gente tem um cara cujo cosseno é menos meio, porque ele é simétrico em relação a esse eixo aqui, o eixo do seno. Como aqui é π, aqui a gente vai ter π menos π sobre 3. E aí eu vou ter exatamente o quê? Bom, 3π sobre 3 menos π sobre 3, isso aqui dá 2π sobre 3, tá bom? Então esse cara tem o cosseno igual a menos meio. E a gente sabe também que esse cara tem o cosseno igual a menos meio, porque ele é simétrico em relação ao cosseno. Tá certo? Agora, você pode pensar, se aqui é o 0, quanto que é esse cara aqui? Ele é simplesmente o menos 2π sobre 3. Então, você andou no sentido horário. E aqui em cima você andou no sentido anti-horário. Portanto, qual que é o conjunto solução no caso do cosseno de x igual a menos meio? Bom, são os valores de x reais, tais que x é da forma 2π sobre 3 mais 2κπ, tá bom? Só que aqui a gente pode colocar tanto mais quanto menos. E o κπ, o que significa isso aqui? 2κπ? Significa que você está dando voltas completas em cima de cada um desses pontos, tá bom? Então, se k igual a 0, você não deu volta nenhuma. Se k igual a 1, você deu uma volta e assim por diante. Portanto, vou colocar aqui, ó, k pertencente aos naturais a partir do 0, tá bom? A outra solução, o outro conjunto de solução, ele vem do arco cosseno de 1 terço, porque a gente não conhece nenhum arco notável aqui para cosseno igual a 1 terço. Então, eu vou colocar simplesmente aqui, ó, o arco cujo cosseno é 1 terço. E a mesma coisa, se o cosseno é positivo aqui, ele é positivo aqui também. Só que aqui é o menos arco cosseno de 1 terço. Portanto, as soluções para cosseno de x igual a 1 terço são os valores de x reais, tais que x são da forma mais ou menos arco cosseno de 1 terço, mais 2κπ, a mesma coisa, né? Dando sempre as voltas. E aí a gente tem k pertencente aos naturais a partir do 0. Pronto, a gente achou o conjunto solução daquela nossa equação maluca lá do começo. Beleza? Gostou desse vídeo? Então deixa o seu like aqui e também se inscreva no nosso canal para receber mais notificações como essa. E tá aparecendo uma playlist do ITA para você se divertir com mais exercícios. Bons estudos!